Agora que a gente já corrigiu tudo, já estamos com a nossa pele aqui prontinha, para uma pele para o dia a dia, para uma pele para festa, eu poderia parar por aqui, se eu não quisesse fazer nada de olhos, né, tipo, passaria meu rímelzinho e tal, que a gente vai ver mais pra frente, mas de pele a gente poderia parar por aqui. Mas a gente precisa mesmo assim passar um pozinho, selar a nossa pele. E agora que a gente tá com tudo que é cremoso feitinho, a gente vai selar essa pele. A primeira coisa que tu deve selar na pele é o corretivo, mas antes de selar, a gente deve deixar essa parte do corretivo super lisa, mega lisinha. O pó, ele tende a dar um aspecto mais mate na pele, e isso acaba marcando mais linhazinhas. Então, tipo, a gente vai usar o pó somente onde precisa aqui nas nossas olheiras. Eu gosto muito desse pozinho aqui, porque ele deixa super natural, super leve. Vou usar o mesmo pincel que eu usei para o meu corretivo e vou selar somente ali onde eu concentrei mais o meu corretivo. Vou dar aquela varridinha para os lados. Eu quero uma pele bem naturalzinha, eu vou selar só em alguns pontos, então, onde eu selaria. Aqui na volta do nariz, um pouquinho no centro da testa. Só tirando algum brilhozinho. E aqui eu estaria, tipo, pronta. Já poderia parar por aqui se eu quisesse. Como a gente vai fazer uma make super completa, vou passar o pó em todo o meu rosto. Vou pegar um pincel maior, um pincelzão, e vou passar em todo o meu rosto, selando toda a minha pele. Mas vocês veem que esse pó, mesmo, né, tipo, é um pó, ele vai deixar mate, mas ele não tira o viço da nossa pele, e isso que eu amo nele. Que ele é super fininho, ele sela muito bem, a minha pele vai ficar super selada, vai ficar super durável, mas ele não pesa. E ainda depois, lá, mas no final, eu vou usar uma outra coisinha que vai devolver todo aquele viço. Para quem não quer deixar esse aspecto mate, assim como tem gente que gosta de uma pele super mate, tem as pessoas que não gostam. Não que eu não goste, mas eu gosto que tenha um pouco mais de viço a pele. Então lá no final eu vou ensinar um truquezinho para vocês devolver todo o viço para a pele. Ela vai estar selada, vai estar super durável, mas vai estar com viço de novo, com um aspecto bem como se eu não tivesse usado pó. Aqui eu tô com a pele super selada e agora a gente vai fazer a parte em pó de bronzer e blush. Eu posso usar o pincel que eu já usei pro contorno, mas eu vou usar um pincel mais compridinho, assim, mais fofinho, redondinho. E qual a diferença do bronzer e do contorno? O contorno, ele é mais para contornar o rosto. Posso usar só o contorno e não usar o bronzer? Posso. Posso usar só o bronzer e não usar o contorno? Posso. O contorno, ele tem tons mais frios, ele vai dar mais aquele efeito de sombra que a gente havia falado. O bronzer, desculpa, eu vou dar um aspecto mais bronzeado. Qual é o lugar do bronzer? Ele é quase o mesmo lugar do contorno. Ele junta o contorno e o blush numa maneira que ele engloba os dois para vocês não verem assim, tipo, diferença. Então eu vou pegar um pouquinho do meu bronzer e vou aplicar ele de maneira mais esfumando assim, em movimentos circulares. Ó, pegando o meu contorno e o meu blush. E quais são as áreas que eu vou usar mais o bronzer? Vão ser quase todas as áreas que a gente fez o nosso contorninho. Vou usar aqui nas bochechas, que é o principal. Vou usar aqui nas têmporas. Puxando para a raiz do meu cabelo. Com esse efeitinho aqui, puxando para a raiz do nosso cabelo, ele dá um efeito já mais lifting. E vai dar mais ainda com um truquezinho que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco.
Vou passar um pouquinho aqui na minha testa, bem próxima à raiz do meu cabelo. Um pouquinho aqui no meu narizinho de novo. E tá pronto. Esse aí foi o meu bronzer. Agora o blush. Eu sempre recomendo que pelo menos um pouquinho de blush passa lá na parte cremosa, porque ele vai dar esse efeito aqui. Ele mal tá aparecendo, tá um coradinho, mas não tá parecendo que eu tô com super blush. Ele dá uma saúde pra pele. Só o bronzer não dá. Então eu vou usar aqui um blushzinho, vou pegar aquele meu pincel mesmo de blush e sempre tirei um excesso de tudo e vou passar bem aqui em cima da onde eu já tinha aplicado o meu blush em creme. Como eu falei, pode usar só em creme, líquido, enfim, na parte cremosa, pode usar só em pó agora. Agora poderia estar sendo o meu primeiro blush aqui, se eu não tivesse passado lá na parte cremosa. Passo aqui um pouquinho na testa também, no narizinho, todas aquelas áreas que a gente já passou. Eu vou ensinar mais uma coisinha aqui pra vocês nessa aula, antes da gente ir pra próxima. Que eu vou dar mais ênfase pro meu contorno, vou deixar o meu rosto mais marcadinho. E como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso com o meu corretivo. Ah, mas o corretivo é líquido e é cremoso e eu já selei minha pele, não tem problema. Porque tu vai usar bem pouquinho, tu vai usar bem abaixo do teu contorninho aqui, fazendo só um risquinho. Vai pegar teu pincel de base. Poderia também usar aquele pincel de base, se tu tem aquele mais retinho, até é melhor para essa parte, mas esse aqui também faz super um efeito. E vou puxar ele para baixo aqui, ó. Só dando uma esfumadinha, só puxando, dando uma marcadinha nesse contorno. Olhem como já afinou o meu rosto, como já deu outro aspecto. E posso também fazer isso usando pó. Posso pegar aquele do corretivo mesmo. E vou ir no mesmo lugarzinho, usando o pozinho. Vai dar o mesmo efeito, um pouquinho mais leve, eu diria. Mas é só um efeito de sombra e luz. Tipo, botei luz aqui, aonde tem sombra, acabou afinando mais o meu rosto. Então isso é bem legal para quem quer uma pele super contornada. Esse é o efeito que dá a pele contornada. Ah, mas ficou muito marcado, eu não gostei. Vou vir com o meu pincelzinho de bronzer aqui e vou só dar uma desmarcadinha. Pronto. E agora a gente tá com a pele prontíssima, tanto pro dia a dia como para uma noite. Claro que eu recomendo até fazer mais para festas, jantares, mas tu pode usar no teu dia a dia, principalmente para gravações de vídeo. Nos vídeos a gente tem que estar mais maquiada, porque vai aparecer muito menos no vídeo do que a gente tá pessoalmente. Então, quanto mais a gente marcar contornos para filmagens, para fotos, mais bonito vai ficar. E agora a última partezinha da nossa pele aqui, que é o iluminador. O iluminador eu gosto de texturas um pouquinho mais cremosas, que não chega a ser assim, entre um creme e entre um pó. Não chega assim a ser aquele cremoso de mais líquido, pegajoso, mas sim tipo entre um creme e um pó. Eu aplico com o meu dedo mesmo, e as áreas que eu aplico é logo acima aqui do meu blush, bem na minha maçã. É bem pouquinho, é pra iluminar mesmo, não é pra dar aquele efeito, tipo aquela tarja de iluminador, é pra ficar bem natural. Iluminador nada mais é do que pontos de luz, então são aqueles pontos assim que tu vira o rosto e ilumina. É essa a proposta do iluminador. Passei aqui nas minhas maçãs, vou passar um pouquinho aqui na pontinha do meu nariz. O nariz também, sempre passem na pontinha,
mais pra cima, assim, pra dar uma arrebitadinha. Nunca passem aqui embaixo, porque isso pode cair seu narizinho, deixar ele mais caidinho. Passa bem na pontinha, um pouquinho aqui no meio, entre as sobrancelhas, bem aqui no iniciozinho do nariz, nesse ossinho, e um pouquinho acima das sobrancelhas, que também vai dar aquele ponto de luz, assim, quando a gente vira o rosto. A gente vira e pega esse pontinho de luz. Posso passar um pouquinho aqui no meu lábio, se eu quiser, um pouquinho aqui no cantinho dos meus olhos, se eu quiser também. Esses pontos aqui que eu passei, que é na bochecha, no nariz e na sobrancelha, é os pontos que eu acho que ficam mais bonitos e mais naturais.